Para dar um pouco de explicação e contexto sobre esse encontro, eu tinha cerca de 15 anos na época em que isso aconteceu. Estava acampando no meio do nada com minha família e parte da minha família estendida. Minha tia, tio e primos. Eu era a criança mais velha no trailer, então você pode imaginar como era frustrante não ter ninguém para fazer as besteiras que eu fazia naquela época. Com uma diferença de 2 anos entre mim e os mais novos, foi quase como alcançar o nirvana quando cheguei ao acampamento e conheci outros adolescentes. Eram pessoas que já conhecíamos razoavelmente bem de viagens de acampamento anteriores, então era normal nos darmos bem desde o início e agirmos como se nos conhecêssemos há anos dentro de uma hora. Agora, a história. Meus pais confiavam muito em mim, e isso não era mentira. Eu gostava de me divertir, mas gostava igualmente de voltar para o jantar na hora certa. Então, quando eu passava o dia todo com outras pessoas do acampamento, eles não pensavam muito nisso. A única regra era que eu tinha que voltar para o trailer para jantar, e antes das 8h30. Então imagine, um grupo de 6 adolescentes, com idades entre 15 e 16 anos, no meio da floresta sem supervisão de adultos durante a maior parte do dia. Um prato cheio para o sucesso. Mas, nesse dia específico, encontramos uma trilha estreita de veado que não havíamos descoberto nos 2 anos anteriores que estivemos lá. Pensando bem, não parecia exatamente uma trilha de veado. Ela serpenteava por uma parte muito densa do matagal, com cerca de 30 centímetros de chão livre e pouco mais de 1 metro sem galhos acima. Era algo realmente difícil de notar no meio do matagal, a menos que você estivesse procurando muito ou soubesse onde estava. Exploramos rapidamente, marcamos com um galho quebrado na entrada e logo esquecemos. Exceto que eu não esqueci dessa trilha especial. Naquela noite, enquanto estávamos jantando, um dos adultos sugeriu que jogássemos uma espécie de pique-esconde na floresta. À noite, nem todos estavam totalmente a favor dessa ideia, mas, no geral, a maioria decidiu que faríamos isso. Todos receberam uma lanterna e foram divididos em equipes. Para quem não sabe o que é esse jogo, aqui vai uma explicação. Todos recebem uma lanterna e são divididos em 2 grupos. É basicamente uma espécie de pega-pega com lanternas, mas com um detalhe. À medida que você pega as pessoas, precisa identificar corretamente quem elas são. E se conseguir, elas se juntam aos caçadores. A última pessoa que sobrar ganha um prêmio, tipo uma barra de chocolate. Era assim que jogávamos. Na primeira rodada fui colocada no grupo dos fugitivos que eram perseguidos pelos caçadores. Tínhamos 5 minutos de vantagem para correr, subir em árvores, fazer o que quiséssemos para evitar os caçadores. Normalmente, eu subia em árvores, mas isso nunca dava certo como esconderijo vencedor. Então, para tentar ganhar dessa vez, decidi usar um método infalível. E o esconderijo era aquela trilha escondida no matagal. Levei quase todo o tempo de vantagem só para encontrar o lugar, porque ele era muito bem escondido e fora do caminho. Enquanto passava por outros esconderijos, ouvi sussurros abafados entre irmãos questionando minhas ações, como o som de asas de pássaro se ajeitando. Devo dizer que tenho uma audição excelente. Meus ouvidos são meu maior trunfo nesse jogo. Mas, quando finalmente cheguei ao local, ouvi o breve som de uma buzina de ar anunciando que os 5 minutos tinham acabado. Mergulhei de cabeça na pequena trilha no matagal, me arrastando de mãos e joelhos até estar mais ou menos na metade, me abaixando como um pássaro enorme e deformado. Os caçadores fizeram uma varredura inicial pelas trilhas, procurando por pessoas óbvias ou que tentavam mudar de esconderijo. Quando chegaram ao final do túnel, voltaram. Tentei me reposicionar e rastejar mais fundo no caminho. De alguma forma, acabei encontrando uma trilha ainda mais escondida. Sem querer, me enfiei ainda mais fundo no túnel. E em vez de encontrar um beco sem saída, encontrei um pequeno espaço aberto. Eu nunca vou descrever exatamente o que encontrei lá. Me desculpem, mas simplesmente não consigo. Era uma mulher jovem, nua, coberta de cortes e facadas, na posição fetal. Seus olhos vidrados pareciam olhar diretamente através de mim. Não vou além disso. Eu estava apavorada demais para gritar e congelei, enquanto manchas escuras e avermelhadas se formavam no meu jeans. Fiquei ali, imóvel, como uma estátua, por horas. Ou pelo menos foi o que pareceu. E então, ouvi alguém se aproximando pelo mesmo caminho.
Você já ficou tão assustado que, por um momento insano, realmente considera fazer algo incrivelmente estúpido como uma opção viável para escapar? Esse foi um desses momentos. Soltei um gemido curto e trêmulo e comecei a me mover. Quem estava no caminho parou e logo começou a se mover novamente, mais rápido. Ouvi sua respiração ofegante e irregular. Um homem. E ele se aproximava cada vez mais. Por algum milagre, ele não viu o caminho que levava ao espaço onde eu estava. Ouvi-o passar, arrastando algo pesado e desajeitado. Houve sons de metal se chocando e tentativas de abafar os ruídos. Ele murmurou um palavrão, e eu explodi do túnel como uma bala disparando de um cano. Barulhos altos e o som de folhas quebrando estavam ao meu redor, enquanto ouvia a respiração do homem e seus passos acelerando atrás de mim. Cheguei à trilha principal gritando por socorro. Os rostos confusos das pessoas se viraram para mim, e acho que alguém gritou meu nome. Voltar para o acampamento foi fácil, mas explicar o que aconteceu foi muito mais difícil. Quando consegui contar, houve um silêncio profundo entre os adultos. A polícia foi chamada, e minha mãe e tia correram gritando pela trilha, chamando os outros adolescentes para voltarem. Em 30 segundos, todos estavam de volta ao acampamento. A polícia encontrou um homem na floresta, segurando uma faca. Perto dele, havia um saco de lixo preto com várias ferramentas afiadas, algumas manchadas de sangue seco. Ainda tenho pesadelos, em que o homem me persegue e, às vezes, me alcança. Trabalhar como vigilante noturno em uma região rural nunca foi o meu plano de carreira. Cresci na cidade grande, acostumado ao barulho constante e às luzes que nunca se apagavam. Mas a vida tem seus jeitos de nos levar por caminhos inesperados, e foi assim que acabei passando minhas noites patrulhando um conjunto de fazendas isoladas em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Havia uma estrada de terra que conectava todas as propriedades sob minha responsabilidade. Eu dirigia calmamente de um ponto ao outro, verificando cercas, portões e qualquer sinal de intrusão. Era um trabalho solitário, mas eu não me importava. As noites eram silenciosas e, na maior parte do tempo, tranquilas. Porém, uma dessas propriedades sempre me deixava desconfortável. A casa no fim da estrada. Era uma construção antiga, com janelas pequenas e pintura descascada, cercada por um bosque denso. A família que ali morava havia se mudado meses antes, deixando a casa vazia. Meu chefe pediu que eu incluísse o local na minha ronda, garantindo que ninguém a invadisse ou vandalizasse. Na minha primeira visita à casa, senti um arrepio ao abrir o portão de metal enferrujado. O vento parecia mais gelado ali, e o som das folhas se movendo era quase sufocante. Caminhei ao redor da propriedade, verificando portas e janelas. Tudo estava em ordem, mas não consegui me livrar da sensação de que estava sendo observado. As noites seguintes foram semelhantes. Sempre que me aproximava da casa, meu coração acelerava. A luz da minha lanterna parecia fraca demais para penetrar a escuridão ao redor, e eu não podia evitar olhar por cima do ombro repetidamente. Em uma noite, jurei ter visto uma luz fraca em uma das janelas do andar superior, mas quando subi para investigar, o lugar estava vazio. Foi na minha terceira semana de rondas que as coisas mudaram. Era uma noite sem lua, e a escuridão era quase absoluta. Quando cheguei à casa no fim da estrada, percebi algo diferente. A porta da frente estava entreaberta. Meu estômago se revirou. Tinha certeza de que a trancara na noite anterior. Saí do carro com a lanterna em uma mão e o cacetete na outra. Chamei em voz alta, perguntando se havia alguém ali, mas não obtive resposta. Com cautela, empurrei a porta e entrei. O cheiro de mofo e madeira velha era mais forte do que nunca. Os cômodos estavam empoeirados e abandonados, exatamente como eu lembrava. Então ouvi o som. Era um choro baixo, quase um lamento, vindo do andar de cima. Meu coração disparou, e cada instinto em mim gritava para sair dali. Mas algo me impeliu a continuar. Talvez fosse o senso de dever, ou pura curiosidade, mas comecei a subir as escadas, um degrau de cada vez. O som me levou a um dos quartos no fim do corredor. A porta estava entreaberta,
e eu podia ver uma luz fraca tremeluzindo no interior. Empurrei a porta com cuidado e entrei. O quarto estava vazio, exceto por uma vela acesa no chão e um bilhete ao lado dela. No bilhete estava escrito: "Você finalmente chegou. Agora podemos começar." Antes que eu pudesse reagir, a vela se apagou, mergulhando o quarto na escuridão. Senti um movimento rápido ao meu redor, como se algo tivesse passado por mim. Liguei a lanterna, mas não havia nada ali. Apenas o quarto vazio e o bilhete agora rasgado em dois. Saí da casa o mais rápido que pude e relatei o incidente ao meu chefe. Ele prometeu enviar outro vigilante comigo na noite seguinte para verificar o lugar, mas algo me dizia que aquilo não seria suficiente. Na noite seguinte, levei meu colega, Carlos, comigo. Ele era um cara robusto e descontraído e fez piadas durante todo o caminho até a casa no fim da estrada. Mas quando chegamos lá, até ele ficou em silêncio. A atmosfera parecia diferente, mais pesada. Caminhamos pela propriedade juntos, verificando todos os cômodos. Tudo estava quieto, sem sinal de velas ou bilhetes. Carlos riu e sugeriu que eu estivesse apenas imaginando coisas. Mas enquanto saíamos, ambos ouvimos o mesmo som, o choro baixo vindo do andar de cima. Carlos olhou para mim, sua confiança desaparecendo. Subimos juntos, seguindo o som até o mesmo quarto. A porta estava fechada desta vez, mas o som era inconfundível. Ele contou até 3 antes de empurrar a porta com força. O quarto estava vazio, mas desta vez havia algo diferente. No centro do chão, onde antes estava a vela, havia um espelho grande, com uma moldura antiga e desgastada. Refletido nele, vimos nós mesmos, mas algo estava errado. No reflexo, atrás de nós, havia uma figura. Era alta, encapuzada, com olhos que brilhavam em um vermelho fraco. Carlos se virou rapidamente, mas não havia nada ali. Quando olhamos novamente para o espelho, a figura havia desaparecido, deixando apenas nossos reflexos apavorados. Pegamos o espelho e o levamos para fora, jogando-o no porta-malas do carro. Decidimos levar o objeto para a delegacia da cidade, onde poderia ser analisado. No caminho de volta, porém, algo estranho aconteceu. O espelho começou a emitir um som baixo, como um lamento, e sentimos o carro esfriar de forma inexplicável. Quando finalmente chegamos à delegacia, o espelho estava trincado. Entregamos o objeto às autoridades locais e relatamos o ocorrido, mas nunca obtivemos respostas claras. 2 semanas depois, a casa foi demolida pela prefeitura, sem aviso prévio. Carlos pediu transferência para outro posto, e eu, pouco tempo depois, deixei o trabalho como vigilante. Até hoje, penso na casa no fim da estrada e no que quer que estivesse ligado àquele espelho. Seja o que for, espero nunca mais cruzar seu caminho. Em 2021, decidi visitar minha avó em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Fazia anos que não ia para lá e queria passar um tempo com ela antes que a idade começasse a cobrar seu preço. A cidade era cercada por montanhas e florestas e sempre me pareceu um lugar pacato e seguro. Na segunda noite da minha estadia, minha avó me contou sobre uma trilha que passava por um riacho e levava a uma antiga ponte de pedra, construída no século XIX. Era um lugar que eu costumava explorar quando criança, mas que, segundo ela, estava abandonado e pouco visitado. Decidi que no dia seguinte faria o passeio para reviver as memórias. Amanheceu nublado, mas não parecia que ia chover. Peguei minha mochila, coloquei água e um lanche e parti. A trilha começava logo atrás da casa da minha avó e se perdia na vegetação densa. O som dos pássaros e do riacho ao longe era calmante, e caminhar ali trouxe uma sensação de nostalgia. Tudo parecia igual ao que eu lembrava, mas algo me incomodava. Era como se estivesse sendo observado. Depois de quase 1 hora de caminhada, cheguei à ponte. Ela estava mais desgastada do que eu esperava, com pedras faltando e musgo cobrindo boa parte de sua superfície. Sentei-me em uma das extremidades para comer meu lanche e descansar. O riacho corria calmamente e por alguns momentos me senti completamente em paz. Foi então que ouvi um estalo vindo da mata.
como se alguém tivesse pisado em um galho seco. Olhei ao redor, mas não vi nada. Tentei ignorar e continuei ali, mas o som se repetiu, dessa vez mais próximo. Tem alguém aí? Perguntei, tentando soar confiante, mas minha voz saiu trêmula. Nenhuma resposta. Apenas o barulho do riacho. Decidi que era hora de voltar. Peguei minha mochila e comecei a caminhar de volta pela trilha. O silêncio agora parecia opressor, como se a floresta tivesse prendido a respiração. A cada poucos passos, ouvia algo se movendo às minhas costas, mas sempre que olhava, não havia nada. Meu coração batia acelerado e meu passo foi ficando cada vez mais rápido. Quase correndo, finalmente avistei a casa da minha avó. Entrei e tranquei a porta, ofegante. Quando ela me viu naquele estado, perguntou o que tinha acontecido, mas eu não quis preocupá-la. Disse apenas que não estava acostumado a caminhar tanto. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi um barulho estranho vindo de fora. Parecia algo arranhando a janela. Levantei devagar e afastei a cortina. Não havia nada ali, apenas o reflexo do meu rosto no vidro. Mas quando apaguei a luz, juro que vi algo se mover rapidamente na escuridão. No dia seguinte, contei o que tinha visto para um vizinho da minha avó. Ele franziu a testa e me perguntou se eu tinha passado pela ponte. Quando confirmei, ele suspirou e disse: "Reza a lenda que aquele lugar é amaldiçoado. Quem vai lá sozinho sempre volta com a sensação de estar sendo seguido. Alguns dizem que é o espírito de um homem que morreu tentando atravessar a ponte numa enchente. Outros acham que é algo mais antigo, que habita a floresta." Eu ri nervosamente, mas não consegui tirar as palavras dele da cabeça. Nos dias seguintes, a sensação de estar sendo observado continuou, mesmo dentro de casa. Na minha última noite lá, antes de voltar para a cidade grande, acordei no meio da madrugada com um som vindo do quintal. Olhei pela janela e, à luz da lua, vi a silhueta de algo que parecia humano, mas não era. Pisquei e a figura desapareceu. Até hoje, não sei o que vi ou o que realmente aconteceu naquela ponte. Mas uma coisa é certa: nunca mais voltarei lá sozinho. Há alguns anos, durante uma viagem ao interior de Goiás, eu e 2 amigos decidimos explorar uma antiga igreja abandonada que ficava nos arredores da cidade. A construção era famosa entre os moradores locais, cercada de histórias sombrias e superstições. Alguns diziam que era amaldiçoada, outros juravam ter visto luzes ou ouvido vozes vindas de lá à noite. Claro, sendo jovens e destemidos, achamos que seria a aventura perfeita para um fim de semana. A igreja, construída no final do século XIX, ficava isolada no topo de uma colina, cercada por mata fechada. Não havia mais estrada até lá, então a caminhada até o local seria de pouco mais de 1 hora. A estrutura, de pedras envelhecidas pelo tempo e pelo clima, tinha sido abandonada décadas atrás, após um incêndio que destruiu parte do telhado. Desde então, ninguém se aventurava muito por lá, exceto, é claro, turistas curiosos e caçadores de histórias como nós. No sábado à tarde, nos preparamos para a caminhada. Eu, Rafael e Luana levamos lanternas, lanches e uma câmera para registrar a exploração. Os moradores do vilarejo não esconderam sua desaprovação. Uma senhora, dona de um mercadinho onde paramos para comprar água, nos alertou: "Vocês não deviam ir lá, não. O que está morto deve ser deixado em paz. Essa igreja já causou muito sofrimento." Nós rimos, achando que era só mais uma lenda local para assustar forasteiros. Agradecemos e seguimos nosso caminho. A caminhada até a igreja foi tranquila, embora cansativa. A trilha subia pela colina e ficava cada vez mais densa conforme nos aproximávamos. O som dos pássaros e do vento balançando as árvores diminuía, dando lugar a um silêncio opressor. Quando finalmente avistamos a construção, o sol já começava a se pôr. A igreja era ainda mais impressionante do que imaginávamos. Apesar de parcialmente destruída, ainda mantinha sua imponência. A fachada, adornada com figuras de santos esculpidos em pedra, estava coberta por musgo e trepadeiras. O interior era escuro e parecia inóspito, com bancos tombados e restos de objetos religiosos espalhados pelo chão.
O cheiro de madeira queimada e umidade ainda impregnava o ar. Parece cenário de filme de terror, comentou Luana, enquanto iluminava o corredor central com sua lanterna. Rafael, sempre o mais corajoso do grupo, começou a explorar os cantos mais escuros. Eu e Luana ficamos próximos à entrada, observando os detalhes das paredes. Algumas pinturas ainda eram visíveis, embora desbotadas, mostrando imagens de anjos e demônios em batalha. Algo naquelas figuras me incomodava. Era como se os olhos dos anjos nos seguissem. Cerca de 20 minutos depois, começamos a ouvir barulhos estranhos. Eram passos, mas não eram os nossos. Rafael apareceu correndo do fundo da igreja, visivelmente nervoso. Vocês ouviram isso? Ele perguntou, com a respiração ofegante. Ouvir o quê? Respondi, tentando manter a calma. Passos. Tinha alguém lá atrás, juro. Eu vi uma sombra passando perto do que sobrou do altar. No início, achamos que era brincadeira dele, mas o tom na sua voz era sério. Decidimos investigar juntos. Subimos até o altar, onde a madeira carbonizada do antigo piso cedia sob nossos pés. Lá encontramos restos de velas e símbolos desenhados no chão com algum tipo de tinta vermelha. Não parecia ser algo antigo. Pelo contrário, os desenhos pareciam recentes. Luana começou a tirar fotos enquanto eu me abaixava para olhar mais de perto. Foi então que percebi que os símbolos não eram aleatórios. Eles formavam um círculo intrincado, com padrões que lembravam inscrições religiosas ou ocultistas. Acho que alguém esteve aqui recentemente, falei, apontando para as marcas. Nesse momento, ouvimos um som que congelou todos nós. Uma porta batendo. O problema é que não havia portas na igreja, apenas o vão onde elas costumavam estar. Era impossível que algo tivesse causado aquele barulho, pelo menos algo natural. Tá na hora de ir embora, disse Luana, claramente assustada. Concordamos em nos apressar. Enquanto descíamos pelo corredor central, Rafael parou de repente e apontou para a entrada. Lá, parado na sombra, estava um homem. Ele era alto, vestia roupas pretas e parecia nos observar em silêncio. Não dava para ver seu rosto por causa da pouca luz. Quem é você? Rafael gritou, tentando soar firme. O homem não respondeu. Ele simplesmente deu um passo para trás e desapareceu pela porta. Corre! Eu gritei e saímos disparados em direção à saída. Ao chegarmos do lado de fora, olhamos ao redor, mas não vimos ninguém. O caminho até a trilha estava deserto e o silêncio havia voltado. Decidimos descer imediatamente, sem nem olhar para trás. A adrenalina fazia nossos corações dispararem. Já estávamos quase na metade do caminho de volta, quando ouvimos passos atrás de nós. A trilha era estreita e a escuridão dificultava a visão. Rafael virou a lanterna e iluminou o caminho por onde viemos. Nada, mas os passos continuavam, agora mais rápidos. Não é possível, cara, ele sussurrou. Tem alguém seguindo a gente. Aceleramos o passo, mas os sons não paravam. De repente, algo passou correndo pela mata ao nosso lado. Era rápido demais para ser uma pessoa comum. Luana gritou e Rafael puxou o braço dela para que ela não parasse. Finalmente, chegamos à entrada do vilarejo. A segurança da luz dos postes nos trouxe alívio, mas o medo ainda estava presente. Quando chegamos à casa onde estávamos hospedados, trancamos a porta e fechamos todas as janelas. Naquela noite, ninguém conseguiu dormir. Ficamos sentados na sala, em silêncio, tentando processar o que havia acontecido. Quem era o homem na igreja? E o que eram aqueles símbolos no altar? No dia seguinte, fomos embora mais cedo do que o planejado. Não queríamos passar mais nenhuma noite naquela cidade. Algumas semanas depois, Rafael me ligou. Ele havia revelado as fotos que Luana tirou na igreja e queria me mostrar algo estranho. Quando nos encontramos, ele me mostrou uma das fotos do altar. No canto da imagem, quase imperceptível, havia uma figura encapuzada, olhando diretamente para a câmera. Ela não estava lá enquanto estávamos explorando. Desde então, nunca mais falamos sobre o assunto. A experiência foi suficiente para me afastar de qualquer tipo de aventura em lugares abandonados. Seja lá o que encontramos naquela igreja, espero que tenha ficado lá para sempre.
Eu estava fazendo uma caminhada um dia, apenas tentando explorar e me divertir. Era o que eu fazia no meu tempo livre, porque nunca fui muito fã de ficar dentro de casa. Às vezes, eu me perguntava se a maioria das pessoas sabia o quanto havia para explorar por aí. Eu sempre conseguia encontrar um lugar novo para explorar e procurar coisas. Minha família morava no meio do interior. Havia muitas propriedades naquela área e poucas casas. Assim, eu podia sair em busca de coisas o tempo todo e sempre encontrava algo novo. Era outono quando saí para explorar e o dia estava um pouco frio. O céu estava nublado, com nuvens escuras se movendo rapidamente. Ainda assim, não havia sinal de chuva e eu não estava preocupado em me molhar. Eu tinha ido mais longe do que de costume. Precisava ser cuidadoso, porque havia cercas elétricas e algumas de arame farpado por ali. A vegetação era tão densa em alguns lugares que eu não notava as cercas até ser atingido por um choque ou me prender nos arames. Dessa vez, não foi diferente, devido à densidade da vegetação em certos pontos. Eu já tinha visto algumas estruturas antigas nas colinas e até encontrado um celeiro que parecia ainda estar sendo usado em uma clareira. Essas eram minhas coisas favoritas de encontrar enquanto explorava. Sempre me perguntava quando elas eram usadas e para quê. Dessa vez, já estava fora há um bom tempo. O clima que descrevi era meu tipo favorito, então eu não estava nem pensando em voltar cedo. Queria aproveitar o máximo possível. De repente, ouvi um barulho muito estranho. Não era como nada que eu já tivesse escutado antes. Tinha certeza de que era um animal, mas não de um tipo que eu conhecesse. Era um som muito inumano, quase um lamento. Segundo meus pais, não havia animais perigosos nas colinas onde morávamos. Então, decidi investigar o som. Comecei a caminhar na direção de onde o barulho vinha. Ouvi o som algumas vezes mais, o que me ajudou a saber que estava no caminho certo. Continuava achando que devia ser algum animal em apuros, talvez preso em uma cerca de arame farpado ou em alguma armadilha. Se fosse isso, eu queria ajudá-lo. No entanto, quando me aproximei da origem do som, notei algo que parecia um galpão antigo à frente. Era claramente muito velho, provavelmente deixado por pessoas que antes possuíam ou trabalhavam naquela terra. Não era muito grande, e fiquei surpreso por ainda estar de pé, dado o quão deteriorado parecia. Ouvi o lamento mais uma vez. Não havia dúvidas naquele ponto. O que quer que estivesse fazendo aquele barulho estava dentro daquele galpão. Por um momento, quase parei e voltei. Não queria ser aquele cara arrependido de filmes de terror que acaba encontrando algo que preferia não ter encontrado. Mas minha curiosidade foi maior e eu queria saber o que estava fazendo aquele som. Me aproximei mais e percebi que havia uma janela sem vidro na porta do galpão. Era pequena, do tamanho de uma tigela de sopa. Decidi que seria uma boa ideia olhar pela janela antes de abrir a porta. Assim, se fosse um animal perigoso, eu não precisaria abrir a porta e me colocar em perigo. Conforme me aproximava, acidentalmente chutei uma pedra à minha frente. A pedra voou e bateu na porta do galpão, fazendo um som de batida estranho. Eu me encolhi, mas não pensei muito sobre isso. Era só um som. Porém, quando cheguei bem perto da porta, parei. Eu estava olhando para a pequena janela enquanto me aproximava, e agora podia ver claramente um olho na janela, olhando de volta para mim. Fiquei paralisado. Ouvi uma murmuração assustadora vindo de dentro do galpão. Parecia alguém falando sozinho, mas, embora eu soubesse que era humano, não conseguia entender o que estava sendo dito. Então, a porta se abriu e um rosto apareceu na fresta. Só consegui ver a parte superior do rosto, mas não parecia humano. Era pálido, careca e tinha os olhos mais assustadores que já vi. Com uma voz estranha, finalmente consegui entender o que estava dizendo. Primeiro, pediu calmamente para eu sair daqui. Quando não obedeci imediatamente, começou a gritar: "Saia daqui! Saia daqui! Saia daqui!" Apavorado com o som daquela voz, comecei a correr. Não queria que aquilo viesse atrás de mim, mesmo que parecesse fraco. A voz era assustadora o suficiente para me fazer entrar em pânico e correr. Nem consigo imaginar como teria reagido se tivesse visto a pessoa inteira. Corri bastante antes de diminuir o ritmo. Fiquei preocupado com o que tinha visto. Aquilo me assombrou até chegar em casa e, às vezes,
Ainda me assombra quando estou na floresta. Curiosamente, houve vezes em que minha curiosidade foi maior e tentei voltar para encontrar o galpão novamente. Queria saber se quem estava lá dentro ainda estava lá, mas nunca consegui encontrá-lo novamente. Parte de mim ficou aliviada por isso, admito. Eu nunca recebia muitas cartas quando era mais jovem e ainda morava com meus pais. Não costumava enviar coisas pelo correio, nem tinha nenhum amigo por correspondência ou algo do tipo. Claro, eu era criança e não tinha contas em meu nome, então também não recebia boletos. Por isso, sempre que algo chegava para mim pelo correio, era um grande evento. E houve um período em que recebi várias coisas pelo correio, o que acabou se tornando um momento aterrorizante na minha vida. Eu tinha 17 anos quando isso aconteceu. Era aluna do último ano do ensino médio e filha única. Meus pais trabalhavam e eu sempre chegava da escola antes deles voltarem do trabalho. Normalmente, tinha algumas horas sozinha antes que eles chegassem. O correio era entregue enquanto eu estava na escola, então eu sempre era a primeira a ver as correspondências. Um dia, ao verificar o correio, notei que havia uma carta endereçada a mim. Como mencionei, isso não era algo comum, e eu não fazia ideia do que poderia ser. Quando abri o envelope, havia apenas uma folha de papel dobrada dentro. Ao desdobrá-la, fiquei surpresa ao descobrir que estava completamente em branco. Não havia endereço do remetente na carta, então eu não tinha ideia de quem a tinha enviado. Era estranho e um pouco inquietante também. Mesmo assim, não parecia algo importante, então deixei para lá até que meus pais chegassem em casa. Mostrei a carta vazia para eles, que também ficaram surpresos. Mas, assim como eu, não acharam que era algo preocupante. Talvez alguém tivesse escrito uma carta para mim e acidentalmente colocado a folha errada no envelope. Acho que foi cerca de uma semana depois que recebi outra carta pelo correio. Não demorou muito após a chegada da primeira. Quando abri esta, fiquei aliviada por ter algo escrito. Mas o conteúdo não era o que eu esperava. A carta dizia algo como: "Gostei de te ver na escola hoje. Não sabia que você voltava andando para casa. Talvez eu te dê uma carona algum dia." Ok, isso era bem diferente da primeira carta, mas ainda assim muito confuso. Assim como antes, a carta não estava assinada e não havia endereço do remetente. Presumi que fosse do mesmo autor da primeira carta. Quando contei para meus pais dessa vez, eles fizeram piadas, dizendo que eu devia ter um admirador secreto na escola. Tentaram me pressionar para ver se eu conseguia pensar em quem poderia ser, mas eu realmente não fazia ideia. Não achava que pudesse ser nenhum dos meus amigos, já que eles sabiam que eu voltava andando para casa. Dessa vez, pensei mais sobre isso, mas só fiquei curiosa para saber se era alguém que eu conhecia ou não. Nas semanas seguintes, comecei a receber cartas ocasionais da pessoa. Sempre eram apenas algumas linhas mencionando algo que tinha acontecido na escola. Uma delas me parabenizava por correr a milha mais rápida na aula de educação física. Isso não ajudou muito, já que as aulas de educação física tinham muitas pessoas. Mas comecei a olhar ao meu redor durante as aulas, tentando ver se alguém estava me observando. Depois de receber várias dessas cartas, a situação perdeu o charme. Comecei a ficar mais assustada do que curiosa. Todas as cartas mencionavam coisas do meu dia a dia na escola, e isso foi ficando cada vez mais assustador. Essa pessoa obviamente estava prestando muita atenção em mim, e eu comecei a sentir que seus olhos estavam sempre me observando. Em resumo, as cartas começaram a parecer perseguição e me deixaram muito paranoica. Tudo culminou um dia, quando cheguei da escola e havia um pacote na varanda. Era pequeno, mas reconheci a caligrafia. Era da mesma pessoa que me enviava as cartas, mas este era o primeiro pacote. Quando abri, não havia carta dentro. Tudo o que tinha era uma daquelas facas Ginsu que eram populares nos anos 90 e parecia ter sangue na lâmina. Quero dizer, era vermelho. E eu imaginei que fosse sangue, sem saber o que mais poderia ser. Decidi não contar aos meus pais. Não queria preocupá-los. Já estava paranoica o suficiente com o que estava acontecendo e não queria piorar as coisas para eles. Não recebi mais nada até a semana seguinte. Quando chegou outro pacote, fiquei apavorada para abri-lo, lembrando do que veio no último. Mas no fim,
A curiosidade venceu e eu o abri. O cheiro era horrível. Dentro havia um recipiente de plástico e dentro dele um pássaro morto e em decomposição. Também havia uma carta que dizia: "Adivinha por que a faca que te enviei estava ensanguentada?" Dessa vez, tive que contar aos meus pais. Eles, é claro, chamaram a polícia e tivemos que registrar um boletim de ocorrência. Mas, como não havia como identificar quem tinha enviado aquilo, não havia muito o que a polícia pudesse fazer. Se antes eu já estava paranoica, entrei em um período longo de medo constante. Eu ficava assustada na escola, ficava assustada voltando para casa, e ficava assustada até que meus pais chegassem do trabalho. Só me sentia segura depois disso. Eu também ficava paranoica esperando outra carta ou pacote pelo correio. Todos os dias, voltando para casa, eu temia o que poderia encontrar. Nunca mais recebi nada dessa pessoa. Também nunca descobri quem era. Isso aconteceu nos anos 90 e, até hoje, nunca ouvi falar dessa pessoa novamente e não tenho ideia de quem poderia ter sido. Na minha adolescência, eu sempre quis ter um carro. O problema é que, embora minha família não fosse pobre de forma alguma, eles não podiam comprar um carro para mim. Além disso, morávamos em uma área rural onde não havia lugar para eu conseguir um emprego. Meus pais trabalhavam muito, então não tinham tempo ou disponibilidade para me levar e buscar do trabalho. Por isso, ter um carro decente estava fora de questão. Entretanto, meu pai e eu gostávamos de trabalhar em carros. Então, ele comprou um Mustang bem antigo que não estava funcionando e passamos muito tempo trabalhando nele. O carro precisava de muitos reparos, mas, quando estivesse pronto, eu teria um carro para me locomover. Meus pais foram visitar parentes por uma semana. Eu não quis ir com eles porque queria passar o tempo trabalhando no carro. Sentia que estava perto de terminá-lo e, finalmente, teria meu próprio meio de transporte. Uma noite, enquanto trabalhava até tarde, finalmente consegui fazer o carro ligar. Fiquei tão animado que decidi dar uma volta com ele. Como só havia colinas e estradas de cascalho ao nosso redor, não me preocupei com a possibilidade de encontrar alguém. Achei que poderia dirigir o quanto quisesse. Dirigi por todas as colinas, empolgado por ter um veículo funcionando. Não planejava ir a lugar nenhum em específico, só queria dirigir e me divertir. Já estava escuro quando saí, e a maior parte do tempo que passei dirigindo foi à noite. Enquanto percorria uma estrada por onde nunca tinha passado, aconteceu o pior. O carro parou de funcionar. Eu tinha todas as minhas ferramentas no carro, então tentei descobrir o problema, certo de que poderia consertá-lo. Descobri que o marcador de combustível estava quebrado e que eu tinha ficado sem gasolina. Como não havia como resolver isso no momento, teria que voltar para casa a pé e buscar um galão de gasolina. O único problema era que eu não sabia quanto tempo levaria para chegar em casa. Eu sabia que poderia encontrar o caminho, pois aquelas estradas quase nunca se ramificavam. No entanto, estava escuro, e eu não tinha ideia de quão longe eu estava. Felizmente, eu tinha uma lanterna comigo, mas não era uma lanterna muito forte, o que tornava a situação um pouco assustadora. Depois de andar por um tempo, comecei a ouvir ruídos vindos da floresta. Pensei que provavelmente era algum animal andando por lá, então tentei não dar importância. Mas continuei ouvindo enquanto caminhava e comecei a me perguntar o que estava fazendo aqueles sons de passos. Iluminei a floresta com a lanterna, esperando ver algo, mas não consegui nem mesmo vislumbrar uma sombra. Continuei tentando me convencer de que era apenas um animal, e acho que no fundo, realmente acreditava nisso. A mente pode pregar peças, e quando você está caminhando sozinho por uma estrada escura no meio da noite, é natural pensar que alguém pode estar te seguindo. Isso continuou por um bom tempo. Não sei exatamente quanto tempo levou para chegar em casa, mas durante todo o caminho eu ouvia aquele som. De vez em quando, ele diminuía um pouco, mas logo voltava. Tentei não deixar isso me afetar, mas estava completamente apavorado durante toda a caminhada. Finalmente cheguei em casa. Já era bem depois da meia-noite. Mesmo que não fosse tão tarde, eu jamais voltaria ao carro antes do amanhecer. Decidi tomar um banho e ir dormir. Tive que descer ao porão para pegar roupas limpas na lavanderia. O porão tinha duas entradas, uma pela casa
e outra pelo lado de fora. Embora fosse subterrâneo, havia uma pequena escada externa que levava até lá. Ao descer para pegar as roupas, precisei encontrar a cordinha para acender a luz. Quando finalmente a acendi, estava de frente para a porta que dava para fora. No momento em que a luz se acendeu, vi algo se movendo do lado de fora, na escadaria. Era um homem parado ali, parecendo tentar entrar na casa. Felizmente, a porta estava trancada e era bem robusta. O homem olhou para mim assim que percebeu a luz se acender. Nossos olhos se encontraram por um instante, antes de ele subir correndo as escadas e desaparecer. Subi as escadas o mais rápido que pude e me certifiquei de que todas as portas e janelas da casa estavam trancadas. Felizmente, estavam. Depois, fui até o quarto dos meus pais e peguei a arma do meu pai no armário. Levei a arma para o meu quarto e tranquei a porta. Estava aterrorizado e achei que aquele era o lugar mais seguro caso o homem tentasse entrar. Esperei por um bom tempo, mas não ouvi nenhum som indicando que ele tivesse invadido. Após um longo período, acabei pegando no sono. A arma permaneceu na minha mesinha de cabeceira durante toda a noite. Na manhã seguinte, fui acordado pelo sol. Com a luz do dia, me senti muito melhor. Revisei a casa inteira e confirmei que ninguém tinha entrado. Naquele dia, peguei um galão de gasolina e minha bicicleta para voltar ao carro. Meio que esperava que ele não estivesse mais lá, mas estava. Coloquei gasolina no tanque e dirigi de volta para casa o mais rápido possível. Não contei aos meus pais o que tinha acontecido. Isso só os deixaria preocupados e provavelmente eles não me deixariam dirigir mais. Nunca descobri quem era a pessoa que me seguiu até em casa e tentou invadir a casa. Sempre sonhei em fazer um cruzeiro pelo litoral brasileiro. Em 2019, finalmente consegui realizar esse desejo. O navio era enorme, com piscinas, restaurantes luxuosos e atividades o dia inteiro. Eu estava encantado, mas havia algo que me incomodava desde o primeiro dia. Um homem que eu via em todos os lugares. Ele não parecia pertencer ao ambiente. Enquanto todos usavam roupas leves e coloridas, ele estava sempre de terno preto. Tinha um ar antigo, como se tivesse saído de uma fotografia da década de 1920. O que mais me intrigava é que ele nunca interagia com ninguém. Apenas caminhava pelos corredores ou ficava parado perto das janelas, olhando para o mar. Na terceira noite, resolvi perguntar sobre ele para um dos funcionários. O garçom que me atendia no jantar fez uma expressão estranha ao ouvir minha descrição. "Senhor, não temos nenhum passageiro assim a bordo. Você deve estar enganado." Achei que era uma desculpa, talvez para não incomodar os outros passageiros, mas aquilo ficou na minha cabeça. Na noite seguinte, durante uma das festas no deck principal, eu o vi novamente. Ele estava afastado da multidão, encostado na grade e olhando para o mar. Criei coragem e me aproximei. "Com licença, você está bem?" perguntei. Ele se virou devagar. Seu rosto era pálido e seus olhos, profundamente escuros, me encararam com uma intensidade desconfortante. Por um momento, achei que ele não fosse responder. Mas então ele falou: "Você não deveria estar aqui." "Como assim?" perguntei confuso. "Volte para o seu quarto, agora." Sua voz era baixa, mas havia uma autoridade nela que me fez obedecer. Voltei para minha cabine sentindo um peso no peito. Passei a noite acordado, ouvindo os barulhos do navio e pensando no que ele quis dizer. Na manhã seguinte, um alarme de emergência soou. Todos os passageiros foram orientados a ir para os botes salva-vidas. Havia algo errado com o navio, mas os tripulantes não davam detalhes. Enquanto esperava para embarcar no bote, vi o homem novamente. Ele estava no alto de uma escadaria, olhando para mim. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele apontou para algo atrás de mim. Virei-me e vi uma mulher desorientada, prestes a cair da borda do deck. Corri para segurá-la e consegui puxá-la de volta. Quando olhei de volta para a escadaria, o homem não estava mais lá. Foi só depois que chegamos em terra firme que soubemos o que havia acontecido.
Um vazamento de combustível quase causou uma explosão no navio. Felizmente, todos foram evacuados a tempo. Perguntei sobre o homem ao capitão e a outros tripulantes, mas nenhum deles sabia de quem eu estava falando. Meses depois, ao organizar as fotos da viagem, encontrei uma que me deixou arrepiado. Era uma imagem do salão principal, cheia de passageiros sorrindo e dançando. No fundo, perto de uma janela, estava ele, o homem de terno preto, olhando diretamente para a câmera. Nunca mais fiz um cruzeiro.